Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, está no ar o Educa Acontece, seu jornal educativo que leva informação, educação e saber para todos. No jornal de hoje, vamos falar sobre um tema fundamental, saúde mental. Em destaque, o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Vamos falar com Aloísio Silva, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que traz reflexões importantes sobre os desafios emocionais do cotidiano. Vamos mostrar também quais são os serviços gratuitos oferecidos em Campinas, como os CAPs. Setembro Amarelo. Vamos mostrar o trabalho dos Centros de Atendimento Psicossocial, os CAPs, que é a porta de entrada para quem precisa de acolhimento e tratamento da saúde mental. E nas escolas municipais, o cuidado com a mente também é prioridade. Veja como o assunto está sendo trabalhado entre alunos e professores. E não perca uma entrevista sobre o serviço oferecido pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Vamos falar sobre a importância do acolhimento emocional. Tudo isso e muito mais no Educa Acontece. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Educa Acontece no ar e já peço a sua atenção redobrada para o assunto que vamos tratar agora. Estamos em setembro, mês conhecido também pela cor amarela. Mas te pergunto, você sabe o que isso significa? Criada em 2013, a iniciativa ganhou força a partir de 2014, com o apoio da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas ações acontecem ao longo de todo o mês e também durante o ano inteiro. Em 2025, o tema é Se Precisar, Peça Ajuda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. No Brasil, são cerca de 14 mil casos por ano, o que dá uma média de 38 suicídios por dia. A maior parte dos casos está ligada a transtornos mentais, que poderiam ser tratados. Por isso, a campanha reforça: falar sobre saúde mental é essencial para salvar vidas. Como a gente viu nos dados, só no Brasil, 38 pessoas tiram a própria vida por dia. E entre estes dados, alguns chamam a atenção. Dá só uma olhada na arte. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 14 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Entre jovens de 15 a 29 anos, essa já é a quarta maior causa de morte. O crescimento é alarmante. Entre 2016 e 2021, as taxas de mortalidade por suicídio aumentaram 49,3% entre adolescentes de 15 a 19 anos e 45% entre os de 10 a 14 anos. As taxas de suicídio mudam de acordo com o país, a região e também entre homens e mulheres. Aqui no Brasil, por exemplo, cerca de 13 em cada 100 mil homens morrem por suicídio, enquanto entre as mulheres esse número é de 5 em cada 100 mil. No geral, os homens tiram a própria vida mais em países ricos, enquanto as mulheres têm mais casos de suicídio em países mais pobres ou com renda média baixa. Por isso, falar sobre saúde mental é importante. Informação e acolhimento salvam vidas.
Diante dos números preocupantes de suicídio no Brasil e no mundo, especialistas reforçam: é preciso estar atento aos sinais. Mudanças no comportamento de um parente, amigo ou colega de trabalho podem ser um pedido de ajuda silencioso. Identificar esses sintomas e oferecer apoio pode salvar vidas. Os sintomas Setembro Amarelo referem-se aos sinais de alerta de transtornos mentais, como depressão e ansiedade, que podem levar ao suicídio. Alguns são: não gostar mais de coisas que curtia antes, frases como preferia estar morto ou quero desaparecer, achar que os outros ficarão melhor depois da sua morte, piora do desempenho na escola ou no trabalho, isolar-se e não ter esperança no futuro, achar que nada nem ninguém pode ajudar, descuido com a aparência e alterações no sono e no apetite. É importante identificar estes sinais para buscar ajuda profissional, como a de psicólogos e psiquiatras, ou encaminhar a pessoa para serviços de apoio, pois a prevenção e o tratamento fazem toda a diferença na vida de quem precisa. E sobre esse assunto, a Viviane Novaes conversou com Aloísio Silva, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ele revela dados importantes sobre o comportamento suicida no Brasil e destaca a urgência de olhar com mais atenção para a saúde mental da população. Aloísio aponta ainda fatores de risco, perfis mais vulneráveis e reforça a importância da prevenção e alerta. Ouvir, acolher e buscar ajuda especializada pode fazer toda a diferença. Antes de a gente começar essa conversa, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor por atender a gente aqui do Edu que Acontece para falar sobre esse tema que é tão importante para a população em geral, né? Sim, muito importante. Doutor, para a gente entender, acho que uma pergunta geral, conversando com todo mundo, sempre tem uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, algum problema quando a gente fala de saúde mental. A gente vê que está crescendo. Desde criança até os mais idosos, tem uma explicação, porque conversando a gente fala, o que está acontecendo com a população? O que está acontecendo com o ser humano? Que a nossa saúde mental, em muitos casos, parece que não existe mais. Por exemplo, a depressão, na antiguidade, era conhecida como doença dos sábios. Quem teve depressão? Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, era meio que chique você ter depressão. Por que que as pessoas mais sábias tinham depressão? Porque elas adentravam um espaço de informação, de conhecimento, que as demais pessoas não adentravam. Quando a gente fala, por exemplo, de democracia grega, apenas 1% da população era considerado cidadão. Mulher não era, o estrangeiro não era, os escravos não eram. Então, nós estamos falando de uma minoria, de uma elite. Então, ter depressão naquela época era considerado uma doença de elite. A depressão no Brasil, ela chega mais ou menos ali por volta do século XVI, quando os negros, os cativos chegavam aqui. Primeiro que a autoestima deles ia lá embaixo, porque eram carregados em tumbeiros, em navio-negreiros, sem a menor condição de higiene, enfim, de saúde. E quase metade morria, e eles jogavam no mar. Então, poucos chegavam. Para compensar a viagem, eles superlotavam o navio com escravos. Então, os que chegavam
valiam pelos que tinham morrido. Chegavam pelo valor, pelo dobro do preço do valor. Quando o africano chegava aqui, que ele olhava o marzão, ele logo deduzia que ele nunca mais ia voltar para a África. Então, um sentimento que o envolvia era identificado na língua iorubá como banzo. Banzo é saudade da minha terra. Então, mais uns 20% a 30% morriam de banzo. Bom, agora vamos pensar aqui. Bom, se a gente olhar o bombardeio, nesse momento, eu estou aqui em Guarapari, na cidade de Saúde. Ao invés de eu estar na praia, sentindo o cheiro da maresia, curtindo o sol, eu estou aqui, muitas vezes, olhando a notícia do que está acontecendo na faixa de Gaza, do movimento mundial de protesto contra a matança de criança, o genocídio feito pelo governo Netanyahu, com apoio do governo Trump dos Estados Unidos. Então, veja, olha o impacto que é falar isso. Se para ouvir tem um impacto, imagina para falar. Então, é a mesma coisa. Então, são crianças, e eu tenho netos. Então, são voluntários do mundo todo que estão navegando num grupo de navios para protestar, para que o mundo acorde. A mídia está fechada, a mídia está comprada por essas duas nações. E aí a mídia de todos os países, inclusive do Brasil, a mídia oficial. Então, a rede social permite isso. Então, eu estou discutindo com você saúde mental, eu estou discutindo com você as crianças que estão morrendo na faixa de Gaza, o desrespeito de Israel com relação aos palestinos e, ao mesmo tempo, nós estamos conversando aqui eu estou numa cidade litorânea do Espírito Santo, conversando com você que está falando de uma cidade de São Paulo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Essa informação que a gente está recebendo agora, esse exemplo que o senhor deu, também chega para as crianças, né? Elas também ficam a par das coisas que estão acontecendo, o uso de computador, de tablet por criança, isso também interfere, e por isso que hoje também se preocupa com a saúde mental dos pequenos? Isso. Nunca, em nenhum momento da história, tanta criança e adolescente padeceu de o autocídio. Eu não posso falar a palavra que a gente usa normalmente, porque pode, dependendo do canal que tiver, pode derrubar. Então, eu vou chamar de autocídio. Então, nunca, em nenhum momento da história, mas nunca, em nenhum momento da história, a criança foi tão exposta a tanta informação. Se nós adultos estamos saturados, imaginemos eles. Recentemente, um vídeo viralizou na internet chamado adultização das crianças. Acho que ele usou esse termo para poder generalizar, o que está certo, para não parecer que é só sobre sexualização da criança, porque é uma adultização, quando você expõe a criança a situações tão complexas. No entanto, não tem como também a criança ficar externa a isso. Os pais limitam, você vai dar... Por exemplo, a minha netinha mais nova tem... Os mais velhos já tem smartphone. Mas a mais nova das meninas está com 6. Ela ainda não tem. O meu netinho está com 4. O pai não dá. O pai é psicanalista, como eu. Então, ele não dá ainda. Mas, quando ele empresta o deles, eles ficam vidrados, eles ficam... E aí, ele combina o limite, não pode usar YouTube, então tem que ser aqueles sites que ele determina, mas quando pensa que não, ela, que é 6 aninhos, mais esperta, já está no YouTube. Um dia desses, eu flagrei ela, o pai estava dormindo, e ela estava vendo desenho, essas coisas na internet, estava no YouTube. E eu disse, seu pai está sabendo que você está vendo isso? Ela olhou para mim, falou, não. E eu falei, como é que você entrou
no celular dele. Precisa de senha, mas a senha dele, vovô, é sempre a mesma. Eu já gravei. É a data de nascimento dele. Então, vocês ali, então, assim, são crianças de uma outra geração. Também não dá para a gente querer cerceá-las de tudo, senão a gente emburrece elas. Porque, apesar da filtragem dos pais, avós, educadores, isso acaba vazando. É tão intenso que isso vaza. Isso é como água. Você coloca a barragem e ela vai buscando uma outra saída alternativa. Então, essas informações vazam e chegam até as nossas crianças. O que nós podemos fazer é minimizar. Não dá para a gente evitar. Então, por isso, nós devemos cuidar da saúde mental das nossas crianças. Doutor, a gente falou um pouquinho das crianças e pesquisando sobre o tema, eu estava vendo que os homens são mais afetados pelas doenças da saúde mental. Isso acontece mesmo? Tem uma explicação? Sim, mas aí, por que o homem é mais afetado? Jacques Lacan, o eminente discípulo de Freud, ele diz o seguinte: tem um texto polêmico que é muito interessante. No texto dele, o texto dele chama-se A Mulher Não Existe. Não é chamativo o tema? Agora eu vou explicar o que ele diz nesse tema. Sensacional, eu acho. Lacan não escrevia, né? Ele fazia seminários. Os alunos dele que transformaram em escrita. Portanto, era oralidade. E Lacan diz o seguinte: o homem existe, a mulher não existe. O homem existe. Existe um modelo masculino a ser seguido. O sistema patriarcal elaborou um modelo. Que modelo é esse? Eu preciso ser forte. O homem não chora. O homem conquista. O homem manda. O homem não fala como mulher. Que a mulher tem que ser conquistada. Ora, se a mulher quer ser... O que a gente lembra de algo conquistado? Algo que é selvagem. Algo que está inferior àquele que está conquistando. Tanto que, às vezes, a gente vê a mulher dizendo: você não me conquistou ainda. Eu digo: oh, meu Deus, se ela souber o que ela está dizendo. Quando ele fala que a mulher não existe, porque não existe um modelo de mulher. Não existe a mulher. Simplesmente a mulher é um objeto do ideário masculino tóxico. Mas o que ela percebeu? Ela se descobriu como humana, como gente. E ela própria se constrói. Então, a mulher está sempre em busca. Nas universidades, elas são maioria. Mesmo nos cursos masculinos. Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, curso de engenharia, eu dava aula no curso de engenharia ambiental, curso de engenharia elétrica, porque eu sou professor de filosofia e psicologia a vida inteira. No começo, haviam poucas mulheres no curso de engenharia. Passaram alguns anos e elas já dominavam. Eu dei curso para formação de oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, o CFO, Centro de Formações de Oficiais. As primeiras turmas não tinha uma mulher. Era o curso mais concorrido no vestibular, então, porque já saía empregado, já começava a estudar ganhando, recebendo. Daqui a pouquinho tinham duas. Das duas iam para 5. Então, elas estão em busca. Hoje, pesquisas apontam que nem que 30% das mulheres não querem mais casar. Não é mais ideal delas. 90% querem ser mães. Mas não quer dizer que ser mãe está associado a casar. Pode ser que alguma queira casar, não queira. Esses 10% das que não querem ser mães, talvez sejam algumas que querem casar. Então, elas constroem a própria trajetória. Cada mulher é uma. E é nesse sentido que ele diz que não existe a mulher. Existem mulheres.
elas não têm modelo, elas se fazem, elas se constroem, elas estão em constante construção, enquanto nós, homens, temos um modelo fracassado, tóxico, que nos torna assassinos, os feminicidas, nos tornam abusadores, estupradores. 70% dos estupros são feitos por homens, 90%, melhor dizendo, 70% dos abusos sexuais de criança são de homens, homens próximos, pai, padrasto, namorado, etc. Então, a nossa estrutura psíquica está muito adoecida. E, com isso, qual é a consequência? Nós, homens, não vamos ao médico. Não vamos. Por quê? Eu sou forte. Eu não preciso de médico. Quem precisa de médico é a mulher, porque ela é fraca. Ela é inferior. Você veja que o processo de LGBTfobia é muito mais rigoroso com o homem que tem traços homonormativos do que com outros grupos. Por quê? O homem que tem traços homonormativos dizem que ele tem traços afeminados, o que não é verdade, é o jeito dele. Mas, ao perceber que um homem está se comportando como mulher, isso é uma indignidade masculina. Esse homem deve ser banido do grupo. Mas também não aceitamos mulheres com traços masculinos. Cássia Eller, nem pensar. Ana Carolina, tudo bem, porque ela é feminina. Então, percebe como o nosso pensamento é muito viciado, é muito adoentado. E nós estamos doentes. Veja, por exemplo, depois do Setembro Amarelo, vai vir o Outubro Rosa. Depois, o Novembro Azul. Novembro Azul. Outubro Rosa, Novembro Azul. O Novembro Azul significa que nós, homens, temos que buscar a saúde da nossa sexualidade. E a gente não vai, sabe por quê? É uma humilhação para a gente ser examinado numa parte do corpo que a gente considera intimidade, que pode ser que a nossa desinformação nos dá a entender que, ao ser tocada essa parte, nós vamos nos tornar homossexual, vamos virar mulher. Essa é a ideia masculina que corre. Então, morremos de câncer de próstata por desinformação. Então, por isso, não choramos. Como chorar? Chorar porque a minha mulher foi embora? Chorar porque meu pai morreu? Não, eu sou homem não chora. Quando eu era criança, minha mãe dizia o seguinte: homem que chora e mulher que jura é mentira pura. Olha que frase violenta, né? A gente ouvia isso quando criança. A gente citou aí os exemplos dos homens que precisam procurar ajuda em relação à saúde mental. Trabalhar com eles mais velhos consegue mudar essa ideia, ou a gente precisa começar a trabalhar com as crianças para ver se a gente tem um futuro melhor, que daqui a 10 anos, se a gente conversar, fala, olha, os números estão diminuindo, a população está se cuidando. Tem uma solução? O senhor que é especialista, trabalha tanto aí, tem os exemplos, o que fazer? Silvia Almeida escreveu um livro chamado Racismo Estrutural, que fez uma revolução no que tende a entender sobre racismo. Ele pesquisou lá fora, com certeza. A gente pode discutir o machismo estrutural. Nós somos machistas sem perceber que somos. Alguns de nós não querem mais. Eu não quero mais. Me faz mal, não ganho nada com isso, só perco. Eu tenho 3 filhas e 2 filhos, então tem muitas mulheres à minha volta. Além da minha esposa, eu tenho 3 filhas, eu tenho 2 irmãs. Eu fui educado sexualmente pela minha mãe. Então, eu sou filho de mulheres fortes, mulheres potentes. Então, eu não quero ser esse homem adoentado pelo machismo. Só que ele é estrutural. Ele está nas nossas entranhas psíquicas. E o machismo ele é tão estrutural que ele vaza até via mulher, às vezes, pela mãe. Olha, você não pode deixar essa moça fazer isso com você. Você é homem. Então, a gente vai ver, às vezes, algumas mulheres, porque é estrutural, a gente não percebe. Como é que a gente muda essa estrutura?
Aliás, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu mando, que eu envio, que eu posto, melhor dizendo, vídeos curtos de 3 minutos, todas as manhãs, um por dia. Eu sei que a pessoa está bombardeada de tanta informação, eu não quero ser mais um. Então, eu ponho lá um videozinho de até 3 minutos. E foi ontem, foi hoje, eu postei um vídeo. E aí, quem quiser participar, é só me solicitar, tem um link, depois eu mando o link para você disponibilizar para quem quiser, um link para a pessoa entrar no grupo. Então, acho que foi hoje que eu postei esse vídeo, que eu falo da importância de se repensar a educação dos pequenos, lá no prezinho, em casa. Em casa. Os primeiros meses, anos de vida, para a gente já começar a desconstruir essa estrutura tão perversa que nos conduz o nosso psiquismo, que depois a gente tem que gastar muito dinheiro no consultório. Porque para o homem mais velho, só mesmo com ajuda profissional, que é muito difícil. Mas vamos lá. Aí a criança. Quando é aniversário da criança, primeira coisa, a mãe, o pai tem que falar para o menino, olha, você é igual à sua irmã. Você não pode bater nela, como ela não pode te bater. Vocês são iguais. Se o menininho pode andar de shortinho, a menininha pode andar de calcinha. Se o menininho pode andar nu, a menininha pode andar nua. Por que é diferente? Aí vem aquela justificativa. Porque a sexualidade dela é interna e tal. Mas o menino também tem anos e também é interno, então justifica. O menino do meu irmão andando nu até os 5 anos de idade, mas as minhas irmãs eu nunca vi uma fazendo isso. Eu sou mais velho da família. Então começa por aí. Depois, na hora de fazer aniversário, ou no Dia das Crianças, Dia das Crianças que é desafiador. Eu me lembro que eu vi uma pessoa, o padrinho de um dos meus netos, meu filho tem um casal de filhos, menina, um 4 de 6. Aí ele deu uma boneca para a menina e um carrinho para o menino. Quando o menino viu o carrinho, gostou. Quando ele viu a boneca da irmã, ele queria a boneca. E aí foi um problema. Até que nós descobrimos que a irmã queria o carrinho. Então, olha só como é que a gente constrói um imaginário maluco isso, de querer, primeiro, eu vou dar boneca para a menina porque ela pode ali treinar a ser mãe, treinar acolhimento, tá bem, tá de bom tamanho. Mas e o homem não vai ser pai? Ele não precisa acolher o amigo quando precisar? E se ele for médico, ele não vai precisar acolher? For psicólogo, for psicanalista como eu? Por que não dar uma boneca para o menino? Senão ele vai virar... Vai virar o quê? Não vira, ninguém vira. Todo mundo é o que é. Então, quando eu vou comprar presente para os meus netos, eu dou o mesmo presente de cor diferente. Não é azul e rosa, não. Se for azul e rosa, eu vou dar rosa para o menino e azul para a menina, para desconstruir esse ideário maluco. Então, dia desse eu encontrei um tratorzinho de comolas, né? Eu achei tão lindinho, porque lembra o campo, lembra a origem. Aí comprei o lilás para um e o verde para o outro. E aí me pergunta, qual ganhou o lilás, qual ganhou o verde? Não lembro, só sei que eu comprei de cor diferente para um não ficar usando o outro. Então, o menino precisa de ganhar boneca para ele aprender a ser pai. A menina precisa ganhar automóvel, porque mulher dirige, mulher empresária, mulher professora, mulher precisa de ter carro. O menino tem que ganhar um fogãozinho, uma cozinhadinha para ele fazer o chazinho, para ele fazer o jantar. Mas a menina... o menino, a menina precisa ganhar, mas o menino também precisa. O menino precisa ganhar bola de futebol, mas a menina também precisa da bola de futebol porque ela se torna atleta, tem futebol feminino. Então, na infância, a gente vai desconstruindo isso. A gente vai criando, ajudando a criança a ganhar uma estrutura de proteção ao vulnerável. Então, meu filho, olha, fulaninho, estão batendo nele. Não permita, chama a diretora, fica com ele.
Fulaninho está fazendo tal coisa. Então, assim, criar uma estrutura de humanidade, de desconstrução do sexismo, do machismo, do racismo, para que a criança tenha saúde mental, já construa uma saúde mental, para que ela possa lidar e, sobretudo, ajudar a criança a nominar os sentimentos. Porque as crianças sentem e elas não têm cognição para compreender. O pior, o Viviane, é que nós também sentimos e nós não nominamos. Como é que a gente vai ensinar a nominar se nós mesmos não nominamos? Então, primeiro, a criança está chorando, está fazendo birra. Então, você está chorando por quê, meu filho? Eu vejo meu filho fazendo isso com meu neto. Está chorando por quê, filho? E ele, quero falar. Ah, você está com raiva. Tudo bem ter raiva, filho. Isso logo, logo vai passar. E deixa ele chorar. Ele tem direito de chorar. Você está chorando por quê? Aí o vovô foi embora, né? Ah, o vovô foi embora. Acho que você está triste, não? Aí depois ele vai aprendendo. Eu estou triste, porque vovô foi embora. Tudo bem ficar triste. Porque o que acontece? A criança começa a chorar. Para de chorar. Engole o choro. Cala essa boca. Ué, mas nós adultos fazemos isso um com o outro? Quando você chora, alguém fala com você, cala a boca, para de chorar. Ora, se nós não fazemos isso com o outro, por que queremos fazer com a criança? Por que usamos dessa violência com a criança? Não, deixa ela chorar. Mesmo que seja dentro do shopping, mesmo que seja na fila do banco. Nem tem fila de banco mais, ninguém vai ao banco. Mas no shopping, na rua. Por quê? Ela é um indivíduo, ela tem direito de expressar o sentimento. O que a gente pode fazer é ajudá-la a compreender o sentimento que ela está expressando. Então, a saúde mental deve começar na infância, num processo educativo na infância, entendeu, Viane? Entendi. E, doutor, para quem já é adulto e está passando por alguma situação, eu queria que o senhor deixasse um recado, uma orientação, o que fazer, como identificar que não está bem, que está na hora de procurar ajuda. Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à depressão. Nós não podemos ficar desesperados quando a tristeza bate na nossa porta. Você está triste? Está tudo bem. Eu sempre digo que a tristeza é como visita. Por exemplo, aí eu tenho a minha amiga Risa. Aí eu vou visitá-la. Ela vai dizer, oi, Heloísa, tudo bem, meu amigo e tal. Ela vai dizer, quantos dias você está pensando em passar aqui? Estou pensando uns 4 dias para passear um pouquinho e tal. Ninguém chega assim, quantos dias você está pensando em ficar aqui? Não sei, talvez o resto do ano. Ninguém fala isso. Então, a tristeza tem prazo de validade. Você está triste, você vai dar atenção à tristeza. O que a Risa vai fazer? Ela vai me fazer sala. Vai perguntar, como é que você está, Luiz? Como é que está a sua vida? E tal. Isso é fazer sala tristeza. Tristeza, de onde você vem? Por que eu estou triste? O que tem acontecido comigo que pode ter me levado a essa tristeza? Então, eu preciso fazer sala para a tristeza. Eu preciso escutar a tristeza. É porque um amigo faleceu, é porque eu perdi emprego, é porque eu troquei de trabalho e sinto saudade dos antigos colegas. Enfim, eu vou dialogar com a tristeza para descobrir por que eu estou triste. E dependendo da causa da tristeza, ela vai embora rápido. Dependendo, ela fica mais um pouquinho. Vamos supor, é o pai que morreu. Aí é uma tristeza que vai demorar um pouquinho. O nome dessa tristeza é luto. Um luto pode ser também o rompimento de uma relação afetiva. Vai demorar um pouco. Agora, de repente, eu falo com a tristeza assim, eu pergunto, por que eu estou triste? E eu não sei por quê. E aí você me pergunta, Luiz, por que você está triste? E eu desabo a chorar. Eu não sei por quê. É uma dor que dá no peito. O nome disso é melancolia. É depressão. Por quê? O ideal é que nós vivamos
o agora. De acordo com o estoicismo, só existe um momento, só um, o agora. O antes é só lembrança. Não serve para nada, a não ser para aprender. Eu não posso alterar o antes. Se você quiser alterar o início dessa entrevista, não dá mais. Da gravação, não dá mais. E eu não posso alterar o futuro, porque ele não me pertence. Ele ainda não existe. Para quem acredita em Deus, o futuro pertence a Deus. Então, a única coisa que eu posso fazer com o futuro é fazer um projeto dele. Um projeto, um planejamento, ou um planeamento, como dizem os portugueses, ou então na língua espanhola. Um planeamento. Só isso que eu posso. Mas eu não posso viver o futuro. Eu só posso viver o agora, que é eterno. O agora é eterno se eu viver. Então, o que ocorre? Eu fico tão impressionado, tão fissurado pelo futuro, que eu vou para o futuro. Eu passo a viver o futuro, que não existe. Por isso que é patologia. Então, eu começo a viver uma situação que não existe para ninguém, nem para mim. Como eu estou vivendo o futuro, eu deixo de viver o presente. Eu deixo de viver o agora. E, às vezes, o psiquiatra, por exemplo, na medicação, ele vai ter que ajustar um ansiolítico para ansiedade e um antidepressivo para depressão. Por quê? Do futuro, eu pulo para o passado. Ah, mas era tão difícil. Não, mas agora vai ser melhor. E eu fico zigue-zagueando entre o passado e o futuro e eu não vivo o presente. Para viver o presente, a gente precisa contemplar. Nós não podemos alterar. Temos que sair do controle. Então, o presente é você olhar, é viver agora, é viver consciente, a começar pela respiração. Conto até 3 e libero. Agora eu já estou prestando atenção na respiração. Os budistas dizem o seguinte: quando você for comer, coma. Quando você for beber, beba. Quando você for dormir, durma. Aí você diz, mas como é que é isso? É que quando a gente vai comer, a gente está pensando o que vai fazer depois. Então a gente precisa sentar na frente de um prato, com talher, e olhar primeiro para a cor da comida. A comida é colorida. O arroz branquinho, o feijão pretinho, a salada verde, o tomate vermelho, a abóbora, cor de abóbora. É colorido. Então, a carne tem a cor característica dela. Então, eu falo assim, deixa eu experimentar como é que está esse feijão. Como é que é esse arroz. Sentir o gosto. E quando a gente estiver olhando para alguém, como eu estou olhando para você, eu estou olhando para os seus olhos, para as suas sobrancelhas, para o seu jeito concentrado de olhar para mim. Isso é único. Isso é contemplar. Olhar para um monte, para ir para a praia e ouvir o barulho do vento, barulho das ondas, sentir o cheiro da maresia, sentir a areia granulada embaixo da sola dos meus pés, olhar para o sorriso de uma criança. Meu netinho, eu estava levando ele, o Santiago, o mais novinho, para o parquinho, né? E aí eu puxei ele pela mão e ele empacou. Eu falei, o que foi? Ele disse, calma, vovô, vem cá, vovô. E aí eu olhei, ele estava vendo um monte de formigas. E as formigas andavam, aí paravam uma em frente à outra, aí mudava a direção para não ter trombada. E ele ficou encantado olhando aquelas formigas. Isso é contemplar. É deitar na grama à noite e olhar as estrelas, ou ver as nuvens durante o dia. É sentir o cheiro da pessoa que você ama, a textura do cabelo dela, o calor do corpo dela. Isso é contemplar. Isso é saúde mental.
A gente muda de assunto, mas o tema da saúde mental continua ao longo do Jornal Educativo. Daqui a pouco, você vai ver quais são os serviços oferecidos à população de graça e orientações importantes sobre como buscar ajuda e oferecer ajuda. Agora vamos saber como fica o tempo nos próximos dias, porque o clima também pode influenciar o nosso bem-estar. Nesta semana, teremos sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima fica em torno dos 18 graus e a máxima chega a 35 graus. Mas para o final da semana, deve ocorrer mudança nas temperaturas, já que existe previsão de chuva, fazendo com que a umidade relativa do ar suba para 61%. Nesta semana, a lua é a nova. O sol nasce às 5h58 da manhã e se põe mais tarde, 6 horas e 4 minutos da noite. Em Campinas, uma ONG vem fazendo a diferença na vida de quem mais precisa. Desde setembro de 2022, a ONG Gabriel oferece de forma totalmente gratuita apoio psicológico e emocional a famílias que enfrentam a dor de perder alguém para o suicídio. Atuando na região do satélite Íris 1, o projeto promove terapias, rodas de conversa, eventos e palestras, tudo com muito acolhimento e amor. Uma rede de cuidado que reforça a importância da saúde mental na comunidade. O pessoal da ONG gravou um vídeo explicando melhor o trabalho. Confira! Oi pessoal, eu sou a Clara, vice-presidente da ONG Gabriel, e eu tô aqui para contar um pouquinho da nossa história. A ONG Gabriel nasceu de um momento de muita dor, Nasceu de um momento que perdemos o Gabriel para o suicídio. E foi a partir desse acontecimento que a Nádia, mãe do Gabriel e presidente da ONG, fundou a nossa organização com a missão de prevenir o suicídio e impedir que outras famílias sentissem a mesma dor que nós sentimos. Agora, em setembro, a ONG completou 3 anos de atuação e algumas das nossas principais atividades são palestras e rodas de conversa sobre a saúde mental. Elas acontecem seja dentro da ONG, onde elas são abertas ao público e gratuitas, ou nós somos convidados a ir para diferentes espaços, escolas, universidades, empresas. E nós também realizamos eventos, grandes eventos de conscientização. Por exemplo, agora dia 21 de setembro, nós estaremos realizando um dos eventos mais ambiciosos da nossa história, que é a Caminhada pela Vida. Esse evento consiste em estar aí mobilizando diferentes OSCs, indivíduos, parceiros da ONG, para estar fazendo essa caminhada e levantando a bandeira da prevenção ao suicídio. Basicamente, é o nosso jeito de dizer para a sociedade, basta de deixar questões relacionadas à prevenção, à saúde mental, debaixo do tapete. A prevenção é uma responsabilidade de todos, governos, empresas, escolas, universidades. Basta de deixar isso silenciado e como um tabu. Esse é um dos principais objetivos aí da nossa caminhada pela vida. E todos vocês estão convidados. Vai acontecer no dia 21 de setembro, às 8 da manhã, na Praça João Amazonas. E vocês estão convidados tanto para esse evento, tanto para os nossos outros eventos. Então fique ligado nas nossas redes sociais e podem nos contatar também por e-mail, mandar um WhatsApp, o que for melhor para vocês. Mas é isso, espero ver vocês juntos conosco nessa missão de prevenir o suicídio. O Jornal Educa Acontece faz uma pausa agora, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre saúde mental. Você vai conhecer os serviços gratuitos oferecidos à população e como as escolas municipais têm trabalhado este tema com crianças e adolescentes. É já já, não sai daí! Educa Acontece. A EJA é uma modalidade do ensino fundamental
que responde a todas aquelas pessoas que não aprenderam a ler e escrever na idade apropriada e que hoje precisam serem certificadas do 1º ao 5º ano. Ela é ofertada em todas as regiões de Campinas. Qualquer estudante que queira ingressar na FUMEC ou na própria Secretaria Municipal de Educação, ele pode nos procurar pelo telefone 35 19 43 00 ou também pelo WhatsApp 999 064656 e apresentar o RG e o comprovante de endereço, que nós já fazemos a matrícula, e esse estudante ele começa já no dia seguinte. Todas as pessoas acima de 15 anos que não conseguiram concluir do 1º ao 5º ano na idade apropriada. Simples, basta apresentar o RG e o comprovante de endereço que nós já efetivamos a matrícula. Escritores em Cena. Obras produzidas por profissionais da educação de Campinas. Olá, eu sou Vanessa Cresce. Hoje recebemos a professora e autora Lúbia. Lúbia, se apresente para nós. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, né? Minha primeira vez aqui. Eu sou professora da rede de Campinas há 15 anos e atualmente eu trabalho na MF Benevenuto Figueiredo Torres. Sou mineira e mãe e professora. Lúbia, você escreveu sobre um tema muito interessante. Conta para nós sobre a história, os personagens. A gente vai falar sobre dinheiro, educação financeira, falando para crianças e falando para professores. Um tema tão importante que às vezes a gente deixa de lado. E aí a gente escolheu as histórias clássicas para estar trazendo essa temática para dentro da sala de aula, para levar os nossos alunos a refletirem sobre as escolhas. Agora, Lúbia, por que você decidiu falar sobre educação financeira para crianças? Eu sou professora dos pequenos já há algum tempo e eu comecei o meu processo de educação financeira durante a pandemia, de encontrar e descobrir as coisas que eu precisava saber sobre dinheiro, que infelizmente na minha infância não foi possível, nas escolas onde eu passei também não eram trabalhadas, e eu fui vendo que muitas das coisas que eu estava aprendendo enquanto adultas, se tivessem sido ensinadas para mim quando eu ainda era jovem, a minha vida teria sido bem diferente. E oportunizar isso tanto para os meus filhos quanto para os meus alunos ficou uma coisa importante para mim. Eu sempre trabalhei com projetos na escola da qual eu tinha vindo e juntamente com uma outra professora, também participou da escrita do livro, a Lucimar, nós começamos a desenvolver nessa escola para a qual eu fui, que é o Benevenuto, um projeto com os nossos alunos sobre educação financeira. E aí, trabalhando com os adolescentes, a gente começou a ver o quanto as histórias, aprender através da história do outro, fazia com que eles conseguissem entender mais alguns conceitos importantes. Daí a ideia de começar, então, vamos pegar os pequenos, que eu também dava aula para o 2º ano, trazer os contos clássicos, trazendo, então, aqueles aspectos importantes de educação financeira através dessas histórias para que eles entendessem conceitos que, a princípio, pareciam muito adultos, mas que, colocado nas histórias, ficava mais compreensível para eles. Quer dizer, foi a partir de uma mudança na sua postura que você conseguiu passar essa mensagem para as crianças. Exatamente. A mudança, ela começou primeiro em mim, de entender que quando a forma como eu me relacionava com o dinheiro, que era meio que sem saber lidar com ele, poderia ser alterado, eu poderia aprender a lidar melhor, né? A pensar mais sobre o meu futuro, a poupar uma parte do que eu recebia, a organizar melhor os meus gastos. Então, fazendo isso para mim, eu vi as mudanças na minha casa, vi as mudanças nos meus filhos, na minha vida, eu quis trazer isso também para dentro da escola. Inclusive, a gente desenvolveu no ano da idealização do projeto, né, que foi 2023, a gente fez com os nossos alunos do 2º ano um projeto coletivo, onde a gente tinha um passeio como meta final, e esse passeio ele tinha um custo. E aí a gente se organizou no decorrer do ano para poupar. Então, os pais eles tiveram algumas opções.
vender pizza, participar de bazar, fazer cofrinho com as crianças. E ao longo do ano eles foram fazendo essa poupança para que o evento pudesse acontecer. Somente uma aluna não foi, mesmo assim foi porque ela passou mal, não foi em não ter dinheiro. Porque às vezes a gente acha que o dinheiro ele é um limitador de coisas. Eu não tenho dinheiro, logo eu não posso fazer. E a forma como a gente está tentando trabalhar a educação financeira é dizer o oposto. O dinheiro ele é uma ferramenta para te oportunizar a realizar sonhos. E quando você sabe lidar com isso, você consegue atingir seus objetivos. E o livro ele veio depois, então, como uma parte desse projeto, né? O livro ele chama, posso pegar para vocês darem uma olhadinha? Por favor. Chama O Poder das Nossas Escolhas. E ele ele é idealizado a partir da história A Galinha dos Ovos de Ouro. Então, dentro da história clássica, você tem um casal que recebe uma galinha que bota ovos e eles gastam de uma forma desordenada, de uma forma gananciosa, e a lição passada é: não sejam gananciosos. Nós queríamos passar uma outra mensagem a partir dessa história, que você tem escolhas, e que as escolhas que eles fizeram no decorrer do livro foram escolhas respaldadas na vida que eles tiveram. Então, por que eles queriam comprar tanta coisa? Porque existia um buraco dentro deles, existia uma falta. E aí a gente tratou essa questão da humanidade. Ninguém faz as coisas porque é burro, a gente faz as coisas por desconhecimento. A gente não sabe algumas coisas, mas a partir do momento que a gente aprende, a gente pode ser capaz de tomar outras decisões. E durante o livro, as crianças têm a opção de escolher que final vai acontecer. O que vai acontecer com esse casal que teve essas escolhas? Ele vai ter uma outra oportunidade de fazer diferente? Que oportunidade vai ser essa? E aí eles vão discutindo, se eles tivessem pego uma parte desse dinheiro e feito isso, não precisaria acontecer isso com eles. Então a gente vai trabalhando esses conceitos. Não é porque você errou que está fadado ao erro, todo mundo vai errar. Eles erraram na história, a gente vai errar na vida, mas existe a possibilidade de você recomeçar. Daí o nome que a gente deu, O Poder das Nossas Escolhas. Que a gente tem sempre a oportunidade de recomeçar e fazer diferente, né? A partir dos aprendizados que a gente vai tendo. Lúbia, deixa seus contatos para nós. Como professora, né, eu tenho um canal junto com as meninas, né, com a Lucimar, com a Ieda, chamada Professor Buscador. Então é @Professor Buscador, onde a gente fala um pouquinho dessas histórias e de outras práticas que a gente tem voltadas para a nossa sala de aula, para poder falar um pouquinho sobre essa temática de educação financeira. Também sou formadora da rede, trabalho com os professores, e aí lá você também vai encontrar um pouquinho das coisas que a gente fala no nosso curso de formação para os professores sobre educação financeira também. @Professor Buscador. Quanta história potente na nossa rede. Lúbia, agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada eu pela oportunidade, Ivan. Escritores em Cena. Obras produzidas por profissionais da educação de Campinas. Educa. Acontece. Estamos de volta com o Educa Acontece, o seu jornal educativo que tem como missão levar informação, educação e saber para todos. Hoje estamos falando sobre o Setembro Amarelo e a importância de cuidar da saúde mental. E você sabia que Campinas oferece atendimento gratuito nessa área? Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, estão espalhados pela cidade e são porta de entrada para quem precisa de ajuda. Para saber como funciona esse tipo de serviço, entender quem pode procurar e como procurar, a gente conversa agora com a Viviane Marim, que tem essas informações. Olá, Vivi, conta pra gente o que Campinas oferece à população em relação à saúde mental. Oi, Natália, um abraço para você e a todos que nos acompanham nesse momento. Setembro Amarelo, como vocês já disseram, é um momento aí que joga a luz, né, que chama a atenção para a prevenção, inclusive, do suicídio e para os cuidados da saúde mental. Nós viemos até um centro de atenção psicossocial, os famosos CAPs, que são aí a porta de entrada da rede municipal para atendimento gratuito para quem precisa desse tipo de apoio. Para isso, a gente vai conversar com o psicólogo
psicólogo Rafael Fernando dos Santos, que é daqui do CAPS Sudoeste, e vai contar um pouquinho como que funciona, né, esse atendimento, esse serviço. A gente já agradece a sua participação. Conta um pouquinho desse serviço pra gente. Então, aqui a gente está num CAPS AD, né? Um CAPS que atende pessoas que têm sofrimento que envolve o uso de substâncias, né? Também outros transtornos, mas que estejam vinculados ao uso de substância, ao uso de alguma droga ou até de medicações, né? Que façam uso problemático de medicações, a gente atende aqui nesse serviço. Aqui, então, é específico para isso, mas tem 2 tipos, né? Você falou para mim, dentre os vários em Campinas. Sim, a gente tem 3 tipos de CAPS, na verdade, né? Aqui é o CAPS AD, para adultos que fazem uso de substâncias, né? Uso de drogas. E a gente tem o CAPS 3, que é para adultos que têm sofrimento de saúde mental, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão grave, né? E tem os CAPS IJ, que é para todas as pessoas que até 18 anos de idade, para criança e adolescente. Quem que pode utilizar desse serviço? Ele precisa de algum tipo de encaminhamento? Basta chegar, procurar o mais próximo da região onde mora? A gente tem por distritos de saúde de Campinas, né? Cada distrito tem o seu CAPS responsável. Desses 3 tipos de CAPS, todos têm o seu CAPS responsável. Todos os CAPS são porta aberta, a pessoa pode chegar para pedir acolhimento, e o acolhimento é enquanto o serviço está funcionando, né? Horário comercial, mesmo que o serviço seja 24 horas, mas acolhimento inicial é sempre no horário comercial. Não precisa de agendamento, precisa de encaminhamento, a pessoa pode buscar. O ideal é que se ela também puder passar no centro de saúde da região dela, porque hoje o centro de saúde de Campinas também tem atendimento de saúde mental, né? E aí isso também fica mais fácil o processo, a vinculação, mas pode procurar o CAPS espontaneamente. E que tipo de serviços encontram aqui? Quais os profissionais e como que funciona depois esse encaminhamento, né, o tratamento? Aqui é um serviço multidisciplinar, né? Então a gente tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistente social, médico clínico, médico psiquiatra, enfermagem, técnico de enfermagem e técnico em farmácia. Farmacêutico também. A gente funciona num esquema que a pessoa passa por acolhimento, após o acolhimento ela vai ser direcionada para um profissional de referência, que é o profissional que vai acompanhar ela em todo o processo aqui, né? O CAPS funciona por meio de atividades grupais e atendimentos individuais. Então, com esse profissional de referência, ela vai construindo o PTS dela, que é o projeto terapêutico dentro do serviço. E aí ela vai acessando os grupos terapêuticos, os atendimentos que podem ser de psicoterapia, de terapia ocupacional, aí vai sendo construído com ela dentro desse atendimento de referência. E como identificar, né, a pessoa que de repente precisa desse apoio? Alguns casos são físicos, né, emocionais, apresentam isso, mas como identificar uma pessoa que talvez não consiga perceber que está precisando de algum atendimento, de algum suporte? A gente, especificamente no nosso serviço, a gente fala quando a família ou a própria pessoa percebe que a vida dela está funcionando em torno da droga, né? Tudo que ela vai fazer, ela precisa da droga, e aí ela pode buscar o acolhimento do CAPS para também falar disso e pensar isso. Pensando também no Setembro Amarelo, né? A questão do suicídio, né? Se a gente percebe, às vezes, uma pessoa que está ficando mais isolada, uma pessoa que fala para a gente que está em sofrimento, a gente também pode buscar ajuda, tanto no centro de saúde como no CAPS, que vai direcionar o cuidado dela. Para a família também, vocês oferecem algum tipo de apoio? Sim, a gente faz o atendimento de orientação familiar também. Mesmo se uma pessoa não quer buscar o atendimento, a família também pode buscar os CAPS, que é feito orientação familiar. A gente sabe que tem 14 unidades em Campinas. Como essas opções podem descentralizar, né, ficar mais próximo de alguém que precisa desse suporte? A gente tem a questão o CAPS, ele é um articulador de rede, né, que a gente fala. Então, o próprio CAPS de cada distrito, ele vai articulando a rede daquela pessoa. Onde que ela precisa acessar, se é um serviço de assistência, se é da educação, se é própria da saúde, porque às vezes não vai ficar só... A ideia é que não fique só no CAPS mesmo, né, mas que ela acesse outros serviços. Então, o CAPS vai fazendo essa articulação dentro do próprio distrito de saúde, né. Todos os distritos possuem serviços que o CAPS vai ajudando a acessar. Por fim, para quem está em casa, que precisa de alguma palavra, algum apoio, qual que é a sua orientação? Como que ela pode dar esse primeiro passo e chegar até você? Acho que sempre pensar que ela pode buscar ajuda, né? A gente pode falar do nosso sofrimento, pode ser acolhido, e aí ela pode buscar tanto os CAPS, o centro de saúde, porque vai ter sempre alguém que vai poder ouvir e pensar com ela qual a saída para aquele sofrimento, né, que ela está passando. A gente agradece a sua participação. Obrigado. Então fica aí, Natália, o convite, né, para esse autoconhecimento, para a gente identificar alguém que esteja em sofrimento, dar algum tipo de orientação, né? Setembro Amarelo é para isso, para a gente ficar atento à saúde mental. Voltamos aí com vocês nos estúdios. Obrigada, Vivi, pelas informações. Agora eu te convido a assistir a um vídeo produzido pelo CVV, Centro de Valorização da Vida.
A produção trata da importância do acolhimento, da escuta atenta e de como pequenos gestos podem fazer a diferença na vida de alguém. Vamos ver juntos. Às vezes, tudo parece demais e o silêncio pesa. Mas uma conversa pode mudar tudo. No CVV, tem sempre alguém disposto a te ouvir, sem julgamentos, sem pressa, com sigilo e empatia. Falar alivia, ouvir acolhe, conversar pode mudar vidas. Se precisar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Fundado em São Paulo em 1962, o CVV é um serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo e anonimato. Ele oferece atendimento pelo telefone 188, 24 horas e sem custo de ligação, por chat, e-mail e pessoalmente. Nestes canais, são feitos quase 3 milhões de atendimentos anuais por aproximadamente 3.300 voluntários presentes em 20 estados, além do Distrito Federal. E para entender como é feito este trabalho tão grandioso, a Viviane Novaes também falou com um voluntário do serviço que fica lá no Rio de Janeiro. Ricardo, então antes da gente começar a nossa conversa, eu quero agradecer a sua participação na Educa TV, aqui no nosso jornal educativo também, falando desse trabalho, desse serviço que é tão importante para todo mundo, né? Nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui divulgando. Então, antes da gente detalhar o serviço, o trabalho, eu queria entender o que é o CVV. Muito se fala, ele tem anos aí de existência, mas eu acredito que tem gente que ainda não conhece esse trabalho, né? Então, para quem está assistindo, o que faz o CVV? O que é o objetivo? O CVV é um serviço de apoio emocional, né? Estamos 24 horas através do número 188, oferecendo apoio emocional de forma gratuita, tudo com sigilo e anonimato. Além disso, também temos o site cvv.org.br, que oferecemos o mesmo apoio emocional através de chat, através de respostas por e-mail, e também temos endereços físicos, né, onde nós oferecemos ajuda presencial. Quando você fala de apoio emocional, o que é? A pessoa, ela tem que estar sentindo o quê? Ela tem que estar pensando o quê? Ou qualquer situação que ela queira conversar, ela pode entrar em contato com vocês? Porque às vezes existe o receio da pessoa ligar e achar que não tem direito desse serviço. Essa é uma pergunta ótima, né? Muitas pessoas, quando ligam para o CVV, associam o número, né, apenas com ideação suicida. Será que eu só ligo só se eu tiver uma ideação suicida? E nós trabalhamos através da prevenção. Então, a gente entende que qualquer demanda de sofrimento emocional, qualquer apoio que alguém esteja precisando, qualquer que seja ele, a sua dor ela é importante para você. Então, atendemos qualquer apoio emocional. E como que é esse atendimento? É uma conversa? Vocês tentam entender o que está acontecendo? A pessoa pode desabafar? Tem tempo de duração a ligação ou não? Então, é um espaço onde você pode procurar um amigo. Nós somos como se fosse um amigo emprestado, um amigo temporário. Você tem nós temos nossa disponibilidade, então o tempo que você precisar, pode ser uma conversa de 5, de 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, nós estamos disponíveis para você. E no CVV todo mundo é voluntário? Sim, todo o trabalho do CVV é voluntário. E como que funciona? Vocês, os voluntários, têm um preparo antes? Vocês passam por curso? Porque eu imagino que esse tipo de trabalho que vocês oferecem, esse serviço para a população, é complexo, né? Você está lidando ali com a emoção da pessoa. Como que é essa preparação? Sim, nós temos um curso de preparação, então alguém que tem interesse, por exemplo, em ajudar, alguém que tenha disponibilidade, vontade de transformar a sociedade, estar disponível,
No nosso próprio site, onde oferecemos ajuda, também oferecemos também ali um espaço para alguém que queira se tornar voluntário. Esse candidato passa por um curso, né, vamos dizer assim, um acompanhamento, é um processo seletivo, né, e mesmo depois que se torna voluntário, nós estamos sempre treinando, sempre fazendo cursos e aperfeiçoamento. E todo mundo tem o seu horário de atendimento, e quando a gente fala de voluntário, principalmente no CVV, esse tipo de atendimento é algo muito sério, então tem que ter ali, né, a disponibilidade, a responsabilidade. Sim, importante isso, né? O horário é um horário estabelecido com responsabilidade, o voluntário ele tem total disponibilidade, quer dizer, opção para escolher dentro de 24 horas o seu espaço, mas uma vez escolhido, ele trabalha com responsabilidade e disponibilidade nesse horário. E o CVV está em todo o Brasil? Sim, é um atendimento, o número 188 é um número que atende todo o Brasil. E os voluntários, por ser um serviço que pode ser virtual, então o voluntário, se ele tem um espaço de sigilo, onde ele possa manter o sigilo, com silêncio, ele pode até atender da sua casa. Então temos voluntários até em outras partes do Brasil, em todas as partes do Brasil e algumas partes do mundo também. E quem liga para o CVV também é do Brasil inteiro. Vocês têm aí atendimento de todos os locais? Como que funciona? Isso é interessante, é uma grande rede de apoio, né? Então, como é um número nacional, se eu sou um voluntário que estou numa parte do Brasil, eu vou estar falando com alguém de outra parte do Brasil. Então, é interessante que é uma integração cultural, bem legal. E como que funciona? Eu queria saber de você especificamente, você está há quanto tempo no CVV? Qual que é a sua experiência nesses atendimentos? Gratidão por essa oportunidade, né? Então, eu estou no CVV desde 2019. Eu conheci o CVV através de uma entrevista também, um trabalho igual a esse, como vocês estão fazendo. Me motivei, senti que eu poderia doar parte do meu tempo, algo que eu tenho de muito precioso, que é a minha disponibilidade. Procurei, né? Fiz os cursos de seleção que o CVV oferece, e esse trabalho me transformou, né? Porque ao oferecer ajuda, ao me manter preparado para estar nesse atendimento, acabei me conhecendo, né? E com certeza hoje me tornei uma pessoa muito melhor e que até me ajudou nas minhas relações, né, do meu dia a dia. E como que é trabalhar no CVV? Eu imagino que tem muitas histórias, não é? E vocês atendem a pessoa que está precisando de ajuda, mas tem algum momento que aquela pessoa liga para agradecer também? Sim. Às vezes a gente recebe ligações de pessoas só para agradecer, porque passou um período onde usou o serviço e às vezes liga só para dizer um obrigado. E é muito gratificante isso. E tem todos os tipos de história, Ricardo? Vocês recebem ligação de homem, mulher, até de adolescente? Como que é o atendimento? Tem alguma característica específica dos atendimentos do CVV, das pessoas que ligam? Sim, em linhas gerais, as pessoas que ligam estão em sofrimento emocional, né? Mas uma coisa interessante que nós prevalecemos aqui dentro da rede é o sigilo, né? Então, até entre nós não conversamos sobre isso. Quando um voluntário ele se disponibiliza para conversar com uma pessoa, ele faz um acordo entre ele e ela, né, de sigilo. Então, a gente mantém isso de forma muito séria. Mas, em linhas gerais, respondendo a sua dúvida, que eu acho que é importante, a sociedade gosta de saber, geralmente quem está em sofrimento emocional. Pode ser, sim, uma ideação suicida, pode ser alguém que já tentou, mas também pode ser alguém que está em sofrimento, uma tristeza profunda, até uma alegria que não consegue dividir por causa de uma solidão. Então, é assim que funciona. Situações ocasionais. Ricardo, a gente está no Setembro Amarelo, fazendo algumas pesquisas. Eu tenho visto que a cada ano os dados vão aumentando, né? De pessoas precisando de auxílio em relação à saúde mental, as tentativas de suicídio, até o suicídio também, estão aumentando. Eu estava vendo que na faixa de homens predominam os números, os adolescentes agora também entraram para as estatísticas e têm chamado atenção e preocupação também. Em relação ao CVV, ao longo dos anos,
o atendimento também tem aumentado? A procura por vocês também tem aumentado? Sim, a gente percebe que a sociedade ela se torna mais sensível, né? O Setembro Amarelo ele trouxe isso, a possibilidade de nós podermos falar sobre o suicídio ou ideação suicida de forma responsável, quebrando tabus, né? Sobre viés da prevenção. E aí, nessa situação, a sociedade fica mais sensível. Ela se percebe e entende que é um caminho procurar ajuda emocional. Isso se reflete nos números, né? A procura aumenta consideravelmente. Você falou aí prevenção. Quando tem uma pessoa disponível para conversar, isso muda a situação? Vocês aí, eu sei que tem o sigilo, mas o CVV já salvou muitas vidas e salva muitas vidas, apenas conversando, acolhendo no momento? Sim, isso faz uma diferença muito grande. A disponibilidade, inclusive a campanha desse ano do Setembro Amarelo, conversar pode mudar vidas. Então, estar disponível, sem julgamento, com uma escuta ativa, faz uma diferença muito grande, porque tira a pressão do peito, alguém pode, sim, desabafar, né? Então, ajuda muito. Eu queria que você deixasse um recado, né? Para quem quer ser voluntário, que eu acho que é muito importante estar sempre precisando, e também para quem está precisando, né? Reforçar o sigilo, não vai ser identificado, ninguém vai espalhar a conversa ali, e a importância de se conversar. Bom, então se você, de alguma forma, se sentiu tocado por essa entrevista, quer ajudar a sua sociedade, né? Porque sociedade, ela percebe ela se ajuda, né? Então, se você se impacta e quer ajudar, você pode ser voluntário do CVV. É só procurar o nosso site, cvv.org.br. Lá tem uma opção para se tornar um voluntário e venha fazer parte desse grande grupo, né? Bom, e você não está sozinho, né? Aqui nós temos o número 188, estamos disponíveis 24 horas, oferecendo um apoio emocional, oferecendo uma escuta, sem julgamento, tudo com sigilo, respeitando o anonimato, porque isso é uma coisa importante também. As ligações não são identificadas, não são gravadas. Se você tem um telefone, por exemplo, pré-pago, você pode ligar, é uma ligação gratuita, então você pode usar o serviço como um aliado seu, para que tenha um amigo, né? São vários amigos, então isso é muito interessante, e é isso, então pode contar com a gente. Além disso, né, lembrar também que nós estamos no chat e também respondemos e-mail. Então, tá aí, né, disponível 24 horas para quem quiser. Ricardo, parabéns pelo trabalho do CVV, é um trabalho muito interessante, eu já conheci um pouco, mas agora pesquisando para poder falar com você, eu achei algo incrível, a população de casa também, a gente sabe muitas vezes de maneira superficial, né, mas agora conhecendo um pouco mais do trabalho do CVV, eu achei incrível, parabéns pelo trabalho e reforçar, 24 horas, o 188 está disponível, como você disse, também tem outros canais, tudo sigilo. Isso. E pode ligar homem, mulher, idoso, adolescente, quem quiser. Quem quiser, um espaço aberto, é um espaço seu, né? Então sem restrição. E o Setembro Amarelo e cuidados com a saúde mental são temas frequentes nas escolas municipais. Lá na escola Kaique Zeferino Vaz, que fica na Vila União, os alunos participaram das ações que receberam o nome Leitura, Sentimentos e Setembro Amarelo. A gente tem fotos, dá só uma olhada. No projeto A Biblioteca como Espaço de Cultura, Identidade e Resistência, professores e alunos trabalharam a literatura como caminho para falar sobre emoções e valorização da vida. Cada livro trouxe um sentimento que ajuda a refletir sobre o cuidado consigo e com o outro. Entre os livros, teve o Black Power de Akin, que fortalece a autoestima e o orgulho da própria identidade,
Os alunos leram ainda A Colcha de Retalhos, que valoriza a memória afetiva e o amor familiar como fontes de pertencimento. E teve também Era uma Vez Três Velhinhas, que evidencia a amizade e a solidariedade como forças para superar a solidão. Além desses livros, os professores trabalharam outros com os estudantes. Leituras que se transformam em rodas de conversa e atividades que permitem às crianças nomear sentimentos, compartilhar experiências e fortalecer vínculos. Em sintonia com a mensagem do Setembro Amarelo, cultivar a vida, a escuta e a esperança. E no Ceprocamp também tem ação esse mês. Tem uma urna das emoções e um painel logo na entrada com os seguintes dizeres: toda tempestade é passageira. E o assunto agora é emprego. O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas segue com várias oportunidades de emprego. Vamos às vagas. A gente começa com as vagas para a região. Tem 10 oportunidades de ajudante de obras para a Paulínia. Os contratados vão auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais, preparar argamassa, limpar o local de trabalho, realizar escavações, cavar buracos para postes, emplacamento para sinalização, entre outras atividades relacionadas à obra. É preciso ter disponibilidade para realizar viagens curtas na região. Em Campinas, há oportunidade para auxiliar de estoque. Os selecionados vão recepcionar e receber as mercadorias, realizar conferências de notas fiscais e lotes, prestar assistência em cargas e descargas de produtos, dentre outras atividades da função. Já para Vinhedo, são 100 vagas para auxiliar de linha de produção. Mas atenção! São vagas temporárias por 180 dias. Quem for selecionado vai auxiliar o operador de máquinas, abastecer a linha de produção, fazer etiquetagem, entre outras atividades pertinentes à função. E essas não são as únicas vagas disponíveis, viu? Tem muitas outras esperando por você. Quer conferir? É simples. Acesse o site do CEPAT. O endereço está aí na sua tela. No site dá para cadastrar o currículo também. E para você que está em busca por uma oportunidade, fica aqui o nosso desejo de boa sorte. E em outras áreas da cidade, o que será que está rolando, hein? Veja no quadro Radar. O Domingo da Independência lotou a Avenida Francisco Glicério, no centro de Campinas. O tradicional desfile cívico-militar levou cerca de 30 mil pessoas às ruas e contou com um total de 6 mil participantes. As cores da bandeira tomaram a avenida nas mais diferentes apresentações do Exército, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e escolas públicas e privadas. Atenção você que gosta de cinema em curta-metragem. A 15ª Mostra Curta acontecerá entre os dias 10 e 20 de setembro, com uma programação que envolve exibições do acervo finalista da mostra e ações de formação como oficinas, debates e palestras. Entre os espaços que vão receber a mostra estão o Museu da Imagem e do Som, Centro de Convivência e Sala dos Toninhos, na Estação Cultura. Para conferir a programação completa e todos os endereços da mostra, acesse www.mostracurta.arte.br ou por meio do Instagram @mostracurta. Um estudo da Universidade Federal de Campinas, a Unicamp, apontou que a Mata Santa Genebra abriga cerca de 706 espécies de borboletas.
O artigo foi publicado pelo Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas na revista Diversity. A Mata Santa Genebra conta ainda com um borboletário de 3.000 metros quadrados, que é referência em educação ambiental. E uma última notícia aqui no Educa Acontece. Saiu o resultado do Prêmio Gente que Inova 2025, uma iniciativa da Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que busca incentivar e valorizar o trabalho de servidores municipais em prol da população. E adivinha, pelo segundo ano seguido, a Educa TV esteve na final. Desta vez, com o catálogo de educação antirracista como estratégia de formação, representatividade e cultura de paz. O catálogo está disponível para toda a população e reúne e divulga algumas das produções temáticas e curriculares da Educa TV Campinas, desde sua criação, sobre o tema Educação Antirracista. A Educa TV ficou em segundo lugar na categoria Promoção à Educação do Prêmio Gente que Inova 2025. O reconhecimento foi pelo catálogo de educação antirracista como estratégia de formação, representatividade e cultura de paz. O diretor da Educa TV, Alexandre Tadeu Dias, recebeu a premiação. Para nós da Educa TV é muito importante, é uma oportunidade ímpar, né? Um trabalho tão significativo realizado por uma equipe, né? Não é um trabalho de uma única pessoa, mas é feito a várias mãos. E para nós é motivo de muita alegria, de muita honra, sermos servidores públicos e realizarmos um trabalho de qualidade, sobretudo uma temática tão importante que é a antirracista, né? Esse catálogo ele é fruto de um esforço coletivo da Secretaria de Educação e de toda a equipe da Educa TV em prol de uma sociedade onde o racismo seja algo que não exista mais. O Prêmio Gente que Inova é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Muito importante a Prefeitura valorizar as iniciativas inovadoras, né? A gestão pública é sempre um desafio nas diversas áreas de atuação e o servidor que está no dia a dia, que está vivendo aquelas dificuldades, ele tem a capacidade de propor inovações. E premiar essas inovações é estimular o servidor a pensar em ações para melhorar o atendimento ao público, a eficiência da máquina pública. Que toda cidade quer um serviço público de qualidade, né? Um serviço público de alcance e qualidade. E é justamente isso que a gente está promovendo aqui. Quando a gente valoriza iniciativas inovadoras dos nossos servidores públicos, quando a gente reconhece esse esforço para a inovação no serviço público, a gente entrega qualidade, a gente entrega eficiência, a gente amplifica, né, a potencialidade dos serviços públicos na nossa cidade. A edição deste ano da premiação teve 70 projetos homologados. Ao final, foram escolhidos 12 finalistas em 4 categorias. Antes da revelação dos vencedores, um vídeo sobre as iniciativas finalistas foi exibido. Desenvolvimento de Pessoas apresenta Prêmio Gente que Inova 2025. Na categoria Inovação, o primeiro lugar foi para o projeto Painel Interativo do Cadastro Único de Campinas. É uma honra, né? É o reconhecimento de um trabalho de alguns anos que a equipe de vigilância tem desenvolvido, onde a gente mudou a nossa forma de produzir e disseminar informação, né? Nesse caso, a gente está falando do painel do Cadastro Único, onde a gente apresenta as informações de perfil populacional das pessoas que estão no Cadastro Único. O projeto Guardas da Cidadania, Ações Afirmativas para uma Segurança Pública Inclusiva, ficou em primeiro lugar na categoria Políticas Afirmativas. Muito bom, muito importante. Como servidor público, quando nós olhamos para o que nós fazemos e conseguimos
de uma certa forma, conquistar um prêmio em relação a esse reconhecimento é muito importante, né? Nós trabalhamos diretamente com a sociedade, então todas as vezes que tem esse tipo de reconhecimento é realmente gratificante. O primeiro lugar na categoria Promoção à Educação foi para o projeto Arte, Inclusão e Cultura no Ambiente Escolar, a criação do Universal Museum of Diversity and School Art. Eu acredito que esse prêmio é de grande importância no contexto da divulgação da proposta, né? Agora vai atingir, acredito eu, e assim desejo, outras escolas que também poderão fazer algo similar no contexto da alfabetização midiática, que é tão importante nesse ambiente da cultura digital que nossos alunos estão inseridos. Na categoria Promoção à Saúde, venceu em primeiro lugar o projeto Passos para uma Vida Melhor, um legado para Campinas. A gente foi uma grande emoção, né, poder estar aqui e ganhar em primeiro lugar ainda, né? Mas eu acho que é muito merecido, acho que é um prêmio que merece estar nesse lugar e é um reconhecimento da Prefeitura pelo trabalho que todos esses servidores vêm desenvolvendo aí e dando a oportunidade da gente compartilhar isto. Nossa equipe conversou também com outros vencedores do prêmio Gente que Inova. Eles falaram sobre a importância dos projetos desenvolvidos. O Bem Me Quero, né, é um projeto que nasce da necessidade de discutir o machismo, a misoginia nas relações educacionais. E nós sabemos da importância de tratar essa temática com as meninas e meninos desde a infância. Então, com base nessa necessidade, nós desenvolvemos ações envolvendo professores, gestores e principalmente as crianças e os adolescentes e os jovens, no intuito de mudar essa realidade tão crescente que é a do machismo. O Café Atípico foi um projeto que surgiu nessa necessidade de nos aproximarmos mais das famílias, estabelecer uma relação de confiança para que elas se sentissem parte da escola, para que elas se sentissem identificadas naquele contexto. E isso foi muito positivo, porque hoje nós temos famílias muito mais participativas, que confiam na escola, que são nossas parceiras nesses processos junto às crianças, e para nós tem sido muito enriquecedor. Em dezenas de projetos, e saber que um de comunicação foi escolhido, já foi uma grande alegria, porque a comunicação, no senso comum, pelo menos, é aquela coisa, vai deixar bonitinho, vai lá. E não, a comunicação é uma ciência, é um conhecimento, e a gente precisa do conhecimento, da publicidade, do jornalismo, do comunicador público social, para dentro das equipes, na rotina, com quem está ali, com o cidadão, com quem está com risco à saúde, que é o nosso caso. A gente está muito contente de ter recebido uma premiação aqui hoje, né? Eu tenho a honra de estar aqui em nome de toda uma equipe que faz parte desse projeto, uma equipe multiprofissional, que se empenhou e se implicou muito para poder realizar um grupo de gestantes que acontece no território, que é aberto assim para qualquer gestante e pessoas que são do convívio dessas mulheres também, né? Para a gente poder estar junto e conversar sobre tudo que envolve a gestação, tudo que envolve a gravidez e tudo que envolve o nascimento também de uma criança, né? Todas as mudanças que decorrem a partir de uma nova configuração familiar. O prêmio Gente que Inova foi realizado pela Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas por meio do GenteLab, Laboratório de Inovação em Gestão de Pessoas. O prêmio em si, ele já é uma iniciativa muito, muito legal, né? A gente está na terceira edição do prêmio, a gente teve também em 2024, em 2023, e assim, tem sido um sucesso muito grande, né? Todos os projetos que são inscritos, né? E principalmente os finalistas, eles sempre nos dão um feedback muito positivo, né? Porque o servidor ele está sempre buscando, né, esse reconhecimento que muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes acaba passando batido. Então, o reconhecimento que esses servidores eles recebem é muito gratificante, tanto para a gente que está organizando, quanto para eles mesmos, né? E esse reconhecimento reforça o compromisso da emissora em levar conhecimento e educação de qualidade a todos os cantos da cidade. Parabéns a todos os envolvidos. O Educa Acontece fica por aqui. Hoje falamos sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e ao cuidado com a saúde mental.
Lembre-se, falar é sempre o primeiro passo. Ouvir sem julgar, acolher com empatia e oferecer ajuda pode salvar vidas. E se você estiver passando por um momento difícil, você não está sozinho. Procure apoio, fale com alguém de confiança ou entre em contato com o CVV pelo telefone 188. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas todos os dias. Reforçando, a informação transforma, o cuidado conecta. Até a próxima. Tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.